Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado aos que vieram numa sexta-feira pré-carnaval para a gente encerrar a semana de recepção dos calouros. E, para encerrar, eu, junto com a Força Tarefa, achei que seria interessante fazer um debate sobre um tema bastante contemporâneo e extremamente importante para as relações internacionais de 2020 para frente, que são as eleições presidenciais nos Estados Unidos no final deste ano. A professora Adriana comentou, eu trabalho com História das Relações Internacionais, mas também trabalho com História dos Estados Unidos, História da Guerra Fria, e com isso, muitas das questões contemporâneas sobre Estados Unidos são do meu interesse. Tá? Primeira coisa importante é difícil argumentar que exista um fato, um evento mais crucial para as relações internacionais do que este que nós iremos discutir. Ao mesmo tempo, é fundamental a gente reconhecer e ser modesto aqui, todos aqueles que discutem eleições norte-americanas em 2020, reconhecer dois aspectos fundamentais. Primeiro, a pergunta que todos aqui devem estar fazendo: Donald Trump será ou não será reeleito presidente dos Estados Unidos? A gente tem que ter modéstia para afirmar aqui, sem nenhum medo, que ninguém sabe de verdade a resposta para essa pergunta. E quando eu digo não sabe, eu estou querendo aqui colocar que há muitas explicações alternativas e reais possibilidades de respostas que não conseguem, com o mínimo de uma previsão, a gente conseguir colocar numa caixinha e dizer muito provavelmente sim, muito provavelmente não. Uma outra pergunta que provavelmente muitos de vocês devem estar fazendo é, tudo bem, já é muito difícil a gente saber se o Donald Trump será ou não será reeleito, pelos motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Mas também é muito difícil responder uma outra questão, que é qual será o pré-candidato democrata nas eleições desse ano. Ambas as perguntas são as perguntas que temos todos interesse em responder, mas que também, esta segunda, é muito difícil de ser respondida agora. Eu diria que a segunda ela é menos difícil de ser respondida do que a primeira. A gente já tem alguns elementos que apontam para favoritos, e eu diria para um favorito em especial, e eu vou argumentar o porquê que eu considero esse pré-candidato como favorito ao longo da minha aula, mas mesmo assim temos que ter modéstia para também afirmar que esta segunda pergunta não tem uma resposta fácil e muita gente não sabe de maneira alguma a resposta dela. Apesar disso, e daí o título da aula de encerramento, perspectivas sobre as eleições norte-americanas de 2020 são não só possíveis, perspectivas, uma reflexão sobre as possibilidades, né? Mas, além de possível, eu diria que ela é absolutamente necessária para internacionalistas pensar de maneira crítica quais são as perspectivas para esse processo eleitoral que vai se dar neste ano. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou tentar fazer três coisas. Para a gente ter perspectiva sobre as eleições presidenciais norte-americanas, me parece importante, em primeiro lugar, a gente fazer um diagnóstico muito rápido, vai ter que ser breve, sobre como a catástrofe de 2016 foi possível. Como Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. Essa é uma primeira, um mínimo de uma conversa sobre isso a gente vai ter que fazer. Um mínimo de uma reflexão sobre isso a gente vai ter que fazer, na medida que a gente busca dar perspectiva sobre a possibilidade de ele ser reeleito ou não. Uma segunda reflexão que a gente vai ter que fazer, e é o segundo ponto da minha fala, é: seria possível Donald Trump repetir o feito de 2016? Será que é possível imaginar que o feito de 2016 possa ser repetido? Vou falar algumas palavrinhas também sobre essa segunda parte. E, por fim, vou terminar analisando um pouco o que as primárias democratas nos apontam e nos dizem até então sobre o pré-candidato ou a pré-candidata democrata que teria melhores condições, digamos assim, para bater Donald Trump e impedir a reeleição dele. Então, são três momentos. Falar um pouquinho de 2016, depois falar um pouquinho sobre é possível Trump refazer o feito de 2016 e, por fim, primárias democratas e o que as primárias nos apontam, então, do ponto de vista de candidato ou candidata mais preparado ou preparada para impedir o feito, né,
de 2016 que levou Donald Trump à Casa Branca. Vamos começar então falando sobre como a vitória de Trump foi possível. Essa é uma pergunta muito complexa, né? Eu diria que ela cabe num curso inteiro de graduação. Um curso inteiro de graduação para pensar como as eleições de 2016 nos Estados Unidos ocorreram e como o resultado dessas eleições foi o resultado que de fato aconteceu. Tá? Há uma quantidade enorme, gigantesca de livros e artigos já produzidos sobre este tema especificamente. Entender como Donald Trump foi eleito em 2016. Algo absolutamente imprecedente na história dos Estados Unidos. Imprecedente na história do Partido Republicano, uma figura totalmente outsider. Lembrando que o Trump nunca havia sido eleito para nenhum cargo eletivo nos Estados Unidos. Nunca. Nada. Tá? Ele era uma celebridade que virou candidato pelo Partido Republicano, sem ter ligação praticamente qualquer com o Partido Republicano, e depois eleito diretamente, né, sem experiência política profissional prévia, para a Casa Branca. Então, essa é uma pergunta muito complexa, que envolve discussão sobre não apenas relações internacionais, história da política doméstica norte-americana, questão de tecnologia, interferência externa, o populismo da extrema-direita que cresce no início do século XXI. Então, esqueça a esperança de nós respondermos essa pergunta de maneira mais substantiva. Tá? O que eu vou fazer aqui é dar uma resposta bem delimitada para os objetivos desta aula de encerramento. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa colocar como fato básico dessas eleições. O Trump, como eu acho que vocês devem saber, ele venceu no colégio eleitoral, mas ele não venceu no voto popular. Esse é um primeiro elemento chave para a gente falar de 2016. Tá? E não é a primeira vez que isso acontece na história dos Estados Unidos. Essa é a quinta vez que acontece na história dos Estados Unidos, desde a independência até hoje, que um presidente seja eleito pelo colégio eleitoral, mas não ganhe no voto popular. Em 2000, a última vez aconteceu em 2000, né, quando o Bush filho, foi eleito no colégio eleitoral, mas perdeu para o candidato democrata Al Gore no voto popular. A diferença é que o Al Gore teve um pouco mais de 500 mil votos em comparação ao Bush nas eleições de 2000. No caso das eleições de 2016, a diferença entre a Hillary Clinton e o Donald Trump foi de mais de 2 milhões e 800 mil votos. Quase 3 milhões de votos. Num país em que um pouco menos de 150 milhões de pessoas votam, uma diferença de quase 3 milhões de votos não é uma diferença desprezível. Tá? Então esse é um primeiro elemento chave. A gente está falando de uma eleição em que o candidato venceu no colégio eleitoral, mas não venceu no voto popular. E isso tem a ver com as próprias características políticas da estrutura de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eu provavelmente vou chover no molhado, mas eu preciso minimamente dar uma informação básica. As eleições presidenciais norte-americanas são eleições indiretas, né? Ou seja, não é a população que diretamente escolhe o presidente da República. A escolha é feita pelos estados. Esse é um elemento chave para a gente entender os Estados Unidos e entender a sociedade norte-americana. Nos Estados Unidos, o federalismo, ou seja, a autonomia estadual, é algo muito sério. Muito séria. A autonomia estadual e o papel dos estados na configuração política da história norte-americana é algo muito sério. Tudo bem que quando essa formulação política foi construída, lá no final do século XVIII, o grande objetivo era o medo dos estados escravocratas, né, de uma maioria popular acabar elegendo um presidente que pudesse colocar em risco a escravidão nos estados do sul dos Estados Unidos. Daí a necessidade do presidente ser escolhido, levando em consideração os estados enquanto unidade. Mas o fato é, as populações dos respectivos estados votam nos candidatos e esses estados eles têm um número específico de delegados que compõem o colégio eleitoral norte-americano. Qual é o número desses delegados?
basicamente o número de deputados que esses estados têm direito, mais o número de senadores. Como todos os estados têm 2 senadores cada, então 2 mais o número de deputados que cada estado tem direito. O número de deputados que cada estado tem direito, como vocês sabem, é proporcional à população desses estados. Mas existe um número mínimo e existe um número máximo. Então, mesmo que seja proporcional à população, essa proporcionalidade ela não é perfeita. Tá? Então, estados mais populosos, como a Califórnia, por exemplo, Nova York, elegem mais deputados e, portanto, têm mais membros no colégio eleitoral do que estados como Oklahoma, né, ou Washington, por exemplo, que são estados menos populosos. Além desse elemento, tem um outro aspecto importante, que é a regra do ganhador vence todos os delegados. Esse é outro aspecto fundamental da estrutura das eleições presidenciais norte-americanas. Imagine que um estado, por exemplo, né, o caso de Michigan, né, não lembro de cabeça quantos delegados Michigan tem no colégio eleitoral, suponhamos aqui 10 delegados, tá? E você tem os candidatos à presidência da República que estão concorrendo em todos os estados. O resultado de Michigan, se um dos candidatos vencer em Michigan por um único voto a mais, um único voto, todos os delegados daquele estado pertencem ao vencedor. Essa é a fórmula do Winner Takes All, WTA. Tá? Então, mesmo que a diferença de voto entre candidatos nos estados seja mínima, esse candidato vencedor ou a candidata vencedora recebe todos os delegados daquele estado no colégio eleitoral. Por isso, você tem, entre outros motivos, a possibilidade de uma vitória no colégio eleitoral sem que o candidato que vence no colégio eleitoral seja aquele que recebeu mais o quê? O maior número de votos nas eleições norte-americanas. A exceção, todos os 48 estados são assim, com exceção de 2. Os Estados Unidos têm 50 estados, Maine e Nebraska, que aí tem uma fórmula proporcional, que eu não vou entrar em detalhes porque é muito técnico e muito específico. Tá? O importante é, todos praticamente é fórmula winner takes all, com exceção de Maine e Nebraska. Ganhou por um voto, ganhou todos os delegados no colégio eleitoral. E aí que é a dificuldade de 2016. Tá? Esse é um mapa das eleições de 2016. Ali em cima vocês encontram o número de delegados que o Trump teve no colégio eleitoral, 306, e o número de delegados que a Hillary Clinton teve no colégio eleitoral, 232. Então, uma diferença muito significativa de delegados. Não foi uma diferença pequena, né? Por exemplo, no caso do Bush com Al Gore, em 2000, a diferença foi de 5 delegados. Tá? Foi muito menor. Aqui a diferença foi muito substancial. Tá? Apesar dessa diferença substancial em termos de número de delegados, perceba que, como eu falei, você tem um voto superior popular a Hillary em quase 3 milhões de pessoas, de cidadãos. Tá? Vermelho é a cor do Partido Republicano. O que está escuro no mapa são os estados vencidos pelos republicanos e o que está em azul no mapa são os estados vencidos pelos democratas. Lembrando que, apesar dos republicanos, enquanto partido, serem mais conservadores em vários aspectos do que os democratas, em linhas gerais, nos Estados Unidos, os republicanos têm a cor vermelha. Tá? Então, a cor vermelha nos Estados Unidos é a cor dos republicanos, a cor azul é a cor dos democratas. Infelizmente, vocês não vão conseguir enxergar, mas no mapa que eu trouxe, eu posso depois disponibilizar a apresentação para quem tiver interesse, tem alguns estados em vermelho listradinhos. Tá? Os estados em vermelho listradinhos que eu vou apontar agora, Flórida ali embaixo, bem embaixo, tá? E os estados lá em cima, Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio e Pensilvânia, Pensilvânia é aquele estado que fica mais ao nordeste, que está em vermelho, né, que é um quadradinho mais ao nordeste em vermelho. Esses estados, eles mudaram o padrão de votação nas eleições de 2016. Ou seja, eles votaram democrata com o Obama em 2008 e 2012 e votaram republicano, portanto, Trump venceu nesses 6 estados em 2016. Ou seja, acabou tendo o que eles chamam, os norte-americanos chamam de um estado flipou. Ele mudou, né, de orientação de uma eleição presidencial para outra. São esses aqui. Ó. Esses 3 estados
são 3 estados que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, porque eles são muito importantes, que é o estado de Wisconsin, o estado de Michigan e o estado da Pensilvânia. Eu diria que as eleições presidenciais deste ano vão, em grande parte, ser decididas ali, nesses 3 estados. Não apenas nesses 3 estados, obviamente, mas eles são cruciais. Por que eles são cruciais? Porque eles formavam o que os democratas chamavam de uma parede azul, né? Era uma parede azul que impedia com que a vermelhidão que vinha do sul dos Estados Unidos tivesse penetração no nordeste dos Estados Unidos, tá? São estados que, por quase mais de 2 décadas, por exemplo, o caso de Michigan, desde 92, Pensilvânia, desde as eleições de 92, não votavam nos republicanos. Então, os democratas mantinham um domínio nessa região em eleições presidenciais bastante regular ao longo do tempo. E isso mudou em 2016 e foi absolutamente central para a vitória do Trump, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas mais do que isso, o que chama atenção nesses estados é que o Trump venceu neles por uma diferença muito pequena. Quando eu digo muito pequena, não é uma força de expressão, é muito pequena, tá? Olha aqui. Esses são os dados das eleições dos 4 estados. O que está em escuro é vitória do Trump, vitória republicana, e o que está em azul, vitória da Hillary. 4 estados, Michigan, New Hampshire, Pensilvânia e Wisconsin, nesses 4 estados, a diferença de votos entre um candidato e outro foi menos de 1%. Como você pode ver na última coluna, lá no final, tá vendo? Percentual do total de votos da diferença, menos de 1%. Em Michigan, um estado muito importante para a história do Partido Democrata, berço da indústria automobilística norte-americana, né? Ou seja, muitos sindicatos e trabalhadores com vínculo com o Partido Democrata. Em Michigan, a diferença foi de 10 mil votos. 10 mil votos. 0,22% do total de votos que foram feitos no estado durante as eleições. Na Pensilvânia, 0,72%, diferença de 44 mil votos. E em Wisconsin, diferença de 22 mil votos. Em New Hampshire, a diferença pró-Hillary também foi muito pequena, né? Um pouco mais de 2.700 votos. A questão, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é que New Hampshire é um estado, em termos populacionais, muito pequeno, e por ser um estado pequeno em termos populacionais, tem um peso também pequeno no colégio eleitoral. Então, mesmo se a Hillary tivesse perdido em New Hampshire, por exemplo, o impacto disso no colégio eleitoral seria reduzido. Agora, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin são estados populosos, são estados importantes e que têm um número de membros no colégio eleitoral razoável. Perder aqui foi absolutamente decisivo para a derrota da Hillary em 2016. Se a gente muda a faixa e passa, não dos estados cuja diferença de votos entre os candidatos foi menor de 1%, mas menor de 2%, se a gente ampliar um pouquinho a faixa, entram 6 estados, né? Na nossa nova lista, 2 estados entraram. Flórida, cuja diferença de votos foi apenas 110 mil pró-Trump, né? Flórida foi pró-Trump, tá? Uma diferença aí de 1,20% do total de votos. E Minnesota, favorável a Hillary, cuja diferença foi de um pouco menos de 45 mil votos, que dá 1,50% total de votos. Então, pegando a faixa de estados cuja diferença da votação entre os 2 candidatos foi menos de 2%, 4 favoreceram Trump, 2 favoreceram a Hillary. E aí eu decidi fazer um exercício bem simples, hipotético, muito simples, para apresentar para vocês perceberem a complexidade e o quão na raspa, digamos assim, se vocês me permitem a expressão mais simplória, foi o resultado das eleições de 2016 pró-Trump. E aí eu passo para o segundo ponto, que é possível Trump repetir o mesmo feito? Dá para a gente pensar que ele pode repetir o mesmo feito? Obviamente, como eu falei, eu não entrei em detalhes da complexidade do resultado de 2016, mas não é muito difícil concluir que para não repetir o feito, é fundamental que esses 3 estados, né, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan,
passem de novo para as mãos democratas. Se esses 3 estados tivessem votado pró-Hillary, a Hillary teria sido eleita presidente dos Estados Unidos. Se a Flórida tivesse votado também, aí a diferença entre Hillary e Trump no colégio eleitoral teria sido muito maior, né? E no caso dos 2 estados que eu mostrei para vocês, New Hampshire e o caso aqui do estado de Minnesota, são estados menos populosos, Minnesota nem tanto, mas New Hampshire bem menos populoso, e, portanto, se tivesse sido pró-Trump, o resultado não seria afetado o colégio eleitoral. Então é chave para a gente pensar na reeleição do Trump, a possibilidade da reeleição do Trump, pensar exatamente na possibilidade desses estados que eram tradicionalmente democratas, voltarem a ser democratas nas eleições de 2020. Só que aí existe uma complexidade maior nessa pergunta que abre a segunda parte aqui da nossa aula de encerramento, que é o fato de que também há, né, por mais que tenha sido 2016 raspando, como eu mostrei aqui rapidamente para vocês, há argumentos muito bons também para a gente fazer aqui, para responder essa pergunta inicialmente, favoráveis à ideia de que o Trump tem boas condições de se reeleger. Então eu vou trazer aqui alguns argumentos que me parecem interessantes. Um argumento fortíssimo na história dos Estados Unidos é que há uma tendência na história da política norte-americana, né, de presidentes que estão no primeiro mandato serem reeleitos. É muito difícil um presidente que está em primeiro mandato concorrer à reeleição e perder a reeleição. Muito difícil, tá? Tanto é que os exemplos que existem a gente pode contar nas mãos, né? Especialmente no século XX, são poucos os exemplos de presidentes que estão no primeiro mandato, tentam concorrer e perdem. Quando isso acontece, derrota daquele que tenta se reeleger, normalmente 2 fatores são chave para explicar essa derrota. Ou a economia está numa situação difícil, tá? Recessão ou estagnação, né? Ou a economia está numa situação difícil, ou há problemas graves em termos de política externa. Ou as 2 coisas juntas. Tá? Quando tem as 2 coisas juntas, aí a catástrofe ela é muito maior. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um presidente que nem pleiteou o direito de concorrer à reeleição por perceber no início das primárias que ele não conseguiria, talvez, nem ser nomeado para ser o candidato do Partido Democrata. Tamanha insatisfação na base do Partido Democrata. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson era vice-presidente do Kennedy. Kennedy foi assassinado em novembro de 63. Lyndon Johnson assume a presidência, termina o mandato do Kennedy, é eleito presidente, não reeleito, ele é eleito porque ele era vice, né? É eleito presidente, mas não concorre à reeleição. Ele participa das primárias inicialmente, mas logo desiste, porque fica evidente, né, que ele teria dificuldades, inclusive, para receber apoio dentro do Partido Democrata para ser o candidato dos democratas nas eleições de 68. Você me diz, qual é aí dos 2 fatores que eu citei, aquele presente quando a gente fala em Johnson? Política externa. Especificamente, a palavra que talvez mais tenha impacto na história dos Estados Unidos do século XX. Essa é uma coisa forte de dizer, mas eu diria que é uma das palavras que mais teve impacto na história dos Estados Unidos do século XX. Eu me refiro à Guerra do Vietnã. Tá? Outro exemplo, o George Bush pai. Do início lá dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, o que era vice-presidente do Reagan e que vai ser eleito presidente no final dos anos 80. Ele tenta concorrer à reeleição e perde para o Bill Clinton. Aí você fala, bom, qual dos 2 elementos está aí em voga? Aí a questão é econômica. Apesar do final da Guerra Fria, em 91, por exemplo, os Estados Unidos vivem um início de uma recessão, que acaba não, né, se desenrolando como uma recessão. Mas havia um problema econômico sério que acabou dificultando as chances do George W. Bush, né, George H.W. Bush, para ser candidato, para ser reeleito à presidência dos Estados Unidos em 92, perdendo para o Clinton. E um outro caso clássico, Carter. Jimmy Carter. Né? O Carter, na verdade, é os 2.
O Carter tinha problemas sérios de política externa e tinha problemas sérios na economia, né? O Carter vive uma situação de baixo crescimento econômico e inflação ao mesmo tempo, né? Uma situação de estagflação. Não sei se é correto dizer isso? Maravilha, muito obrigado, professora Adriana. Não, ou seja, ao mesmo tempo, queda de crescimento econômico e inflação, fora os problemas em termos de política externa, uma crise seríssima com o Irã, questionamento da forma como ele lida com o Canal do Panamá, uma quantidade enorme de questões que trazem problemas de política externa para o Carter e que levam à derrota do Carter para o candidato republicano Ronald Reagan, que vai ser eleito em 1900, no início dos anos 80. Pensando nesses dois fatores, na economia e política externa, olha para a situação dos Estados Unidos hoje. Né? Então, já existe uma tendência para o presidente ser reeleito, historicamente. Né? Economicamente, qual que é a situação dos Estados Unidos hoje? Uma situação muito favorável. Os Estados Unidos hoje vive praticamente uma situação de pleno emprego. Né? Então, esse é um elemento muito importante e que vem fortalecer enormemente a candidatura Trump. Apesar da polarização, do divisionismo que o Trump representa, né, não há dúvida que a gente está falando aí de um presidente que vai para a reeleição muito fortalecido pela situação econômica. E esse vai ser o grande discurso dele, certamente, um dos principais discursos. Né? Ou seja, America First foi fundamental para a situação econômica que nós estamos vivendo agora. Inclusive, maximizando um histórico que ele não é o único responsável. Né? Você pega discursos recentes do Trump, o Trump ele maximiza os resultados da economia como se ele fosse o único responsável e deixa de lado todo o momento do período Obama, né? Como se a recuperação econômica dos Estados Unidos pós-2008 tivesse começado a partir de 2017, quando o Trump, né, de fato, assumiu a presidência. Do ponto de vista econômico, então, a situação é bem complicada, pensando em barrar a reeleição. Do ponto de vista político, doméstico, mas especialmente política externa, a política externa do Trump tem N problemas. Né? O embaixador e o ministro Recupero levantou alguns desses problemas na aula inaugural que vocês tiveram, mas não dá para dizer que o Trump hoje tenha, né, em termos de efeitos na opinião pública, implementado uma política externa desastrosa. Dá para até argumentar o contrário. Né? O assassinato do general iraniano, o Soleimani, por exemplo, da forma como foi feita, para determinados segmentos da população norte-americana, isso caiu positivamente, né? Não como algo negativamente. Né? Então, em termos de política externa, também não há uma grande catástrofe. De maneira alguma. E, economicamente, a situação é muito positiva. Tá? Agora, apesar disso, agora eu vou fazer os argumentos contrários. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, não para dar respostas fáceis, mas mais para complicar a situação de todos. Né? Ao mesmo tempo, tem alguns elementos que tornam a vida do Trump também difíceis. Número 1, as eleições de 2016 foram muito apertadas e ele perdeu no voto popular. Isso não pode ser esquecido. Isso tem efeitos. Né? Foi uma eleição muito apertada, ele perdeu no voto popular e em estados-chave ele ganhou por um tris. Tá? Então, isso é um elemento importante. Segundo ponto importante, apesar da popularidade dele ter aumentado ao longo do tempo, né, começou mais embaixo, especialmente em razão, né, dos protestos capitaneados por mulheres nos Estados Unidos, que foram muito importantes no início da gestão Trump para barrar, né, uma popularidade crescente, o desastre dos decretos com relação ao banimento de entrada de muçulmanos de certos países nos Estados Unidos. Então, no início, se a popularidade dele ela era relativamente pequena, ela vem crescendo. Então, esse é um ponto importante. Mas, apesar de ela vir crescendo, a quantidade de norte-americanos, fazendo aí uma média dos polls, né, de opinião pública, que desaprovam a administração Trump, ainda é maior do que a média dos polls de opinião pública que aprovam a administração Trump. Então, a popularidade vem crescendo e, muito interessantemente, ela cresceu ainda mais depois do processo de impeachment que os democratas lideraram, né, sendo aprovado na Câmara dos Deputados e que acabou sendo barrado no Senado, em razão do Senado ter maioria republicana. Esse é um elemento muito interessante, né, porque o discurso do Trump, em todo momento, é de que o processo de impeachment nada mais era do que um golpe. Né? Os democratas não venceram nas urnas em 2016, na verdade venceram, né? Não venceram no colégio eleitoral, e querem dar um golpe, né, criando uma história absolutamente fantasiosa e que, portanto, isso seria ilegítimo. Né?
Obviamente que os próprios republicanos no Senado vão reconhecer, eu não vou entrar em detalhes aqui do que leva ou que levou o processo de impeachment, reconhecer que a forma e o que o Trump fez com relação à ligação com o presidente da Ucrânia teria sido, no mínimo, inapropriado. Né? No mínimo inapropriado, e aí há um debate mesmo entre os republicanos se seria um motivo de impeachment ou não. Mas o Trump em si, mantendo, especialmente nas redes sociais, um discurso muito descolado da realidade. Absolutamente descolado da realidade. Como é costumeiro, né, nos tweets do Trump. Então, a popularidade aumentou, mas voltando aqui à linha de raciocínio, ela ainda é, aqueles que aprovam são menores, em média, do que aqueles que desaprovam. Os de baixo são os pontos verdes, os de cima são os pontos laranja. Os pontos laranja são desaprovação, os de baixo são aprovação. Né? E os pontos, eles marcam todas as pesquisas de opinião que foram feitas por vários tipos de institutos de pesquisa, com metodologias diferentes, né? Ou seja, tem as suas complicações, muitas delas, mas dá para perceber que existe uma tendência aí. Mesmo, né, com a dispersão das diferentes pesquisas de opinião, existe uma tendência. Essa tendência inicialmente era para uma maior impopularidade do Trump, depois dá uma estabilizada aqui no final, não sei se você consegue ver na metade do gráfico, em 2018 dá uma estabilizada, e aí no final de 2019, que é o final do gráfico, início de 2020, parece que as curvas estão começando a se aproximar. Né? Ou seja, parece que o índice daqueles que desaprovam e o dos que aprovam estão começando a se aproximar. Então, é preocupante, né? Isso mostra que a aprovação dele está crescendo, mas ainda assim, os que desaprovam são maioria. Esse é um elemento chave que a gente precisa levar em consideração. Tá? Outra coisa importante é comparar com outros presidentes, né? Ou seja, qual que é a situação de outros presidentes no mesmo período do mandato do Trump hoje em termos de popularidade. Né? Então é interessante perceber que quase todos apresentam um índice de popularidade superior ao Trump. Tá? Então, por exemplo, o Barack Obama, no mesmo momento do seu mandato, quase 3 pontos percentuais a mais dos que aprovavam Obama e agora aprovam o Trump. O Bush filho, quase 5 pontos a mais no mesmo período do mandato. Lembrando que o Obama foi reeleito e o Bush foi reeleito. Ambos foram reeleitos. Né? O Bill Clinton, que também foi reeleito, também com uma diferença aí de quase 5 pontos em termos daqueles que aprovam, né? Então, o Trump está abaixo dos 3. O único que o Trump está acima, interessantemente, né, e para o nosso desespero, é o do presidente que não conseguiu ser reeleito, que é o Bush pai. Então, pegando o mandato do Bush pai, exatamente no mesmo momento, o Bush pai tinha um pouco menos de 38% de aprovação e o Trump tem 44%. Tá? Então, dos 3 que se reelegeram, o Trump está um pouquinho abaixo, e do único nos anos 90, 2000, que não conseguiu se reeleger, ele está acima, no mesmo período do mandato. Se a gente continua andando para trás, eu como historiador adoro andar para trás, e é que nem aqueles quadros expressionistas, né? Quanto mais a gente olha para trás, mais a gente consegue ganhar perspectiva e ver o contorno do quadro. Né? Olhando um pouquinho mais para trás, se a gente olha o Carter, né, que também não foi reeleito, no mesmo período do mandato do Trump, o Carter tinha quase 57% de aprovação, em contraposição aos 44% do Trump hoje. Mas esse número é enganoso. Porque vocês podem perceber que o Carter, aqui, ó, ele estava num nível de aprovação bem baixo, e há um fato aí claramente responsável por uma ascensão da popularidade do Carter. O que será que aconteceu em final de 79, que poderia ter dado um up na popularidade do Carter e que depois resultaria numa queda ainda maior da popularidade dele? Revolução Iraniana e, mais do que a Revolução Iraniana, a crise da embaixada dos Estados Unidos em Teherã, quando a embaixada foi invadida e oficiais da embaixada dos Estados Unidos foram feitos como reféns, ficaram como reféns quase 1 ano e meio dentro da embaixada. Então, quando acontece a invasão da embaixada, o Carter tem um pique de popularidade.
Mas conforme a crise da embaixada não é resolvida ao longo de 1980, a popularidade dele vai caindo crescentemente. Se eu pegasse o gráfico do Carter até 1980 como um todo, vocês veriam que a popularidade dele está bem abaixo da do Trump de hoje. Tá? Então, no caso do Bush pai e no caso do Carter, realmente os índices de popularidade tendiam a ser menores, né, do que o Trump está apresentando. Quando você olha o Ford, que é outro presidente que tentou se reeleger e não conseguiu, era vice-presidente do Nixon, quando o Nixon renunciou, assumiu a presidência. Esse é um caso interessante, porque o Ford está num nível de popularidade muito próximo ao Trump. Tá? É óbvio que ele não teve o mesmo período de mandato que o Trump, né, porque ele assumiu o que faltava do mandato do Richard Nixon, mas você percebe que, em termos de popularidade, ele não se reelegeu, eles estão muito próximos. Tá? Lyndon Johnson, que nem pleiteou reeleição, muito próximo ao Trump, muito próximo ao Trump. E, por fim, o Harry Truman, que também não pleiteou reeleição, com uma popularidade bem abaixo do Trump. Então, em termos empíricos, as evidências de termos de popularidade de presidentes que buscaram a reeleição e não conseguiram, mostram casos como o do Gerald Ford e do Lyndon Johnson, em que os níveis de popularidade deles com o Trump estão bem próximos, e casos como o do Truman e como o do Bush pai, em que os níveis de popularidade do Trump estão acima do que os desses presidentes. Então, vamos dizer que a análise da evidência empírica que a gente tem à disposição, ela pode tanto argumentar, né, no sentido de que a popularidade dele está caminhando para ele não conseguir se reeleger, como, na verdade, de que é possível, com esse nível de popularidade, ele se reeleger. Um último elemento para a gente pensar, e aí com isso eu estou fechando a segunda parte da aula de encerramento, o último elemento que a gente precisa pensar como um termômetro para falar é possível o Trump refazer ou reeditar o feito de 2016, é olhar para o que a gente tem mais próximo em termos de eleições. O que mais próximo a gente tem de eleições nos Estados Unidos? As eleições que aconteceram em 2018. Né? Lembrando que nos Estados Unidos acontecem eleições a cada 2 anos. Tá? Então, o presidente é eleito, ele tem mandato de 4 anos, mas ele vai ter, no meio do seu mandato, uma eleição que vai renovar completamente a Câmara dos Deputados, o que eles chamam de Câmara dos Representantes lá, aqui a gente denomina como Câmara dos Deputados, né? Vai renovar completamente a Câmara dos Deputados e vai renovar o Senado em 1/3. O mandato de senador nos Estados Unidos é de 6 anos, não de 8, como acontece no Brasil, né? E a renovação se dá por terço, 2, 2 e 2. Tá? 2 anos você tem a renovação sempre do Senado em terços. Então, a última evidência empírica eleitoral que a gente tem dos Estados Unidos como nação, há eleições pontuais, né, de vice-governadores, de deputados que ou morreram, ou que se aposentaram, ou que por qualquer motivo não participam mais da política, você tem eleições pontuais. Mas eleições nacionais, o último dado que a gente tem é de 2018, final de 2018. O que essas eleições nos disseram, em termos empíricos? São eleições que, apesar da economia dos Estados Unidos estar numa situação bastante favorável, elas foram, como resultado, uma vitória muito expressiva dos democratas. Muito expressiva. Tudo bem que a gente precisa colocar aqui um dado que, tradicionalmente, da mesma maneira que nos Estados Unidos, tradicionalmente, presidente que pleiteia a reeleição consegue se reeleger, tradicionalmente, nos Estados Unidos, presidente, durante primeiro mandato ou segundo mandato, tem problema nas chamadas midterm elections. Né? Ou seja, nessas midterm elections acontecem problemas que levam o partido da oposição a ganhar maioria ou no Senado ou na Câmara dos Deputados. Então, isso que aconteceu com Trump em 2018 não é uma novidade. Aconteceu com Obama, por exemplo. Não sei se vocês recordam, vocês são a maioria aqui muito novos para conseguir se recordar perfeitamente, imagino, né? Mas o Obama teve já no primeiro mandato e no segundo mandato, de maneira mais clara, por causa da maioria republicana no Congresso, problemas sérios de governabilidade. Né? Problemas sérios para conseguir aprovar determinadas legislações. Muito bem. Então, não é a primeira vez que isso acontece, mas a vitória democrata em 2018 foi bastante significativa. E eu queria só mostrar alguns resultados que reforçam o quão significativas elas foram. Primeiro,
Olha para a Câmara dos Deputados. O que está escuro é vencido pelos republicanos, o que está azul é vencido pelos democratas. Tá? Antes das eleições, os republicanos tinham maioria na Câmara dos Deputados, de uma maioria considerável. Né? Depois das eleições, a maioria passa a ser democrata, uma maioria que vai ser de 236 democratas. Esse undecided aqui, na verdade, é um distrito da Califórnia que vai acabar sendo vencido por um democrata, 236 democratas contra 199 republicanos. Então, a Câmara dos Deputados virou. Tá? Era de maioria republicana, passou a ser maioria democrata. O que mais é interessante aqui nesse mapa e nessa tabela, que me parece mais interessante, aqui você tem, vocês não vão conseguir enxergar, mas você tem 3 linhas. Uma linha só com azul, uma outra linha com grande parte azul, uma parte final vermelha, e uma linha com um início azul e grande parte vermelha. Vocês estão vendo? Essas são as chamadas key races. São os distritos considerados chave para virar o Congresso. Na primeira parte, na primeira linha, eram os chamados distritos que historicamente os democratas venciam. E nessa primeira linha, todos que os democratas historicamente venciam, eles venceram. Na segunda linha, são os distritos considerados, que eles chamam de toss-up, né? Ou seja, que a evidência empírica das últimas eleições mostra que tanto democratas quanto republicanos venceram. Tá? Então não dá para dizer que está mais focado em democrata ou está mais inclinado para republicano. Olha o resultado da coluna do meio. Mais da metade desses distritos, que são os toss-ups, ficaram nas mãos de democratas. E a última linha são os distritos que, historicamente, são republicanos. Republicanos, de fato, ganharam grande parte deles, mas 2 democratas conseguiram vencer em distritos tradicionalmente dominados por republicanos. Então, esse é um elemento interessante, tá, para a gente pensar. Mais interessante ainda, dá uma olhada, né, na diferença de votos nacionalmente entre democratas e republicanos para a Câmara dos Deputados. 7,4 milhões de votos de diferença, a mais para os democratas, o que dá aproximadamente 7% do total de votos. É interessante também perceber, não sei se vocês conseguem enxergar, que aqueles 3 estados-chave que nós falávamos, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, aqui em cima, os democratas conseguiram vitórias importantíssimas. Então, não só os democratas venceram na Câmara dos Deputados, venceram com uma diferença de votos bastante expressiva, como, além disso, conseguiram ganhar espaço nos estados que o Trump venceu por um triz em 2016. Quando você olha para o Senado, de novo, vermelho republicano, azul democrata. No Senado, os republicanos já tinham maioria e eles aumentaram a maioria. Então, a maioria deles era 51-49, passou a ser 53-47. Você me diz, bom, então, se aumentou a maioria, quer dizer que aí, né, as evidências apontam que, no caso do Senado, a força dos democratas realmente deixou a desejar. Mais ou menos. Por quê? Porque como o Senado norte-americano ele é renovado em terços, os democratas tinham uma eleição muito ruim em 2018. O que significa uma eleição muito ruim? Uma eleição em que a maior parte das cadeiras a serem renovadas no Senado estavam nas mãos de democratas. E a menor parte das cadeiras que iam ser renovadas em 2018 estavam nas mãos de republicanos. Né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. No caso da votação para o Senado, a diferença foi de 18 milhões de votos a mais para os democratas. Ou seja, mesmo 18 milhões de votos a mais para os democratas na eleição do Senado, eles perderam a maioria no Senado porque a questão do Senado não é representação proporcional à população. Então, se os 2 senadores da Califórnia receberam 30 milhões de votos, cada um deles, e os 2 senadores de Utah receberam 2 votos cada um deles, não importa, eles são eleitos. Né? Por isso que essa diferença de votos pode ser muito expressiva. Mas o dado que me chama a atenção é esse. Dos 49 lugares que os democratas tinham no Senado em 2018, 26 estavam em disputa em 2018. Ou seja, 53%. No caso dos republicanos, dos 51 lugares que eles tinham no Senado em 2018,
9 apenas estavam em disputa. Então, obviamente que os democratas estavam numa situação muito mais difícil, não apenas para mudar a maioria republicana no Senado, como até para garantir que essa diferença 51-49 continuasse como está. E eles perderam 2 cadeiras. Tá? Os republicanos ganharam 2 e eles perderam 2. Quando você olha, e por isso, e aí eu termino essa segunda parte, quando você olha os estados-chave, as reeleições de senadores em estado-chave, tanto Wisconsin como Michigan como Pensilvânia, nos 3 senadores democratas foram reeleitos. Tá? Então isso é bastante significativo. E por fim, governadores. Esse é o mapa dos governadores. Governadores, os democratas aumentaram 16 para 23 estados. Eles tinham 16 estados antes de 2018, passam até agora, pós-eleições de 2018, 23 estados. E os republicanos tinham 33 estados, caíram para 27 estados depois das eleições de 2018. Então, inevitavelmente, a gente não pode aqui achar que as eleições midterm elections sejam a mesma coisa que eleições presidenciais. Elas são bastante diferentes. Mas a evidência empírica mais próxima que a gente tem para um confronto eleitoral mostra um fortalecimento dos democratas nos Estados Unidos. E é interessante que Wisconsin, Michigan, que estavam nas mãos de republicanos, viraram agora para governadores democratas. E a Pensilvânia, que já tinha um governador democrata, continuou nas mãos dos democratas. De novo, nos 3 estados-chave, tanto no Senado, quanto governo estadual, quanto em determinados distritos para a Câmara dos Deputados, os democratas venceram. O que as primárias dizem até então, e com isso chegamos na última parte da nossa aula de encerramento da semana de recepção. Primeira coisa importante, quando a gente fala sobre primárias, é entender que os Estados Unidos são a única grande democracia moderna, a única, cujos partidos não escolhem os seus candidatos. Os candidatos dos partidos são escolhidos por primárias nacionais. Então, para pensar o que isso significa. É como se o PSDB, o PT, o PDT, quem quer que seja, agora temos que falar, infelizmente, PSL, né? Daqui a pouco, Aliança para o Progresso é o programa do Kennedy. Aliança pelo Brasil, enfim. Imagine que cada um desses partidos, eles não decidam, eles próprios, quem são os candidatos, mas sim as populações dos estados. E aí, por isso que eu falo da questão do federalismo, da complexidade do federalismo norte-americano. Então, tem estados que permitem eleitores de outros partidos a votar nas primárias do partido X. Tem estados que só permitem eleitores registrados no partido a fazer a primária a votar. Então, é extremamente complexo e as normas e leis mudam, tanto as normas e leis no plano estadual, quanto no plano dos estados, dos partidos estaduais. Mas o ponto são os cidadãos norte-americanos, os cidadãos democratas que se auto-identificam como democratas, os cidadãos que se auto-identificam como republicanos, que escolhem quem são os pré-candidatos e os candidatos, perdão, não os pré-candidatos, os candidatos para a presidência dos Estados Unidos. A história desse processo é muito interessante e ela em si ela é muito importante para a gente entender dinâmicas das eleições atuais. Mas eu não tenho tempo aqui de contar essa história. Tá? Um dia, quem puder participar dos meus cursos, especialmente cursos optativos, eu terei todo o prazer em discutir essa história com vocês, que é super recente. A história de primárias, né, em eleições para cargos estaduais, municipais, ela vem do início do século XX. Agora, primárias para candidatos presidenciais é dos anos 70 para frente. De novo, relação direta com o Vietnã. É de uma catástrofe que acontece na Convenção Democrata em Detroit, em 1968,
que vai se gerar uma reforma no Partido Democrata que vai dar início a um processo de primárias democráticas para a escolha do candidato democrata, e isso vai impactar na forma como os próprios republicanos escolhem o seu candidato. Então é uma coisa super recente, que está em evolução e em clara mudança. Se você pega as primárias do ano das campanhas anteriores, tem diferenças muito importantes entre elas. As regras ainda estão num processo de consolidação. Lembrando que, quando a gente fala em primárias, né, elas estão acontecendo hoje em ambos os partidos. Mesmo no caso do Partido Republicano, que tem um presidente com candidatura à reeleição, houve pessoas que contestaram e que queriam concorrer em primárias contra o Trump. Hoje só temos basicamente um candidato sobrando. A chance, evidentemente, de esse candidato conseguir ter o lugar no ticket republicano é zero. Mas é importante entender que há primárias republicanas acontecendo também. É óbvio que as primárias importantes são as primárias democratas, né? E aí, quando a gente fala nas primárias democratas, quais são os pré-candidatos reais? Inicialmente, essas primárias elas chegaram a ter quase 30 pré-candidatos. O maior número de pré-candidatos da história do Partido Democrata. Imagina, mais de quase 30 pessoas concorrendo ao direito de ser escolhida como o candidato ou candidata ao Partido Democrata para a presidência da República. Hoje, apenas 8 sobreviveram. E desses 8, dá para dizer que 6 são viáveis. Que são esses 5, e está faltando uma aqui, que eu já vou colocar. Tá? O maior da figura, vocês certamente conhecem. Estamos falando de Bernie Sanders, né? Que é senador pelo estado de Vermont, que é um estado pequeno no nordeste dos Estados Unidos, senador de 78 anos, né? Já está no Senado norte-americano por um longo período, ficou também por um longuíssimo período na Câmara dos Deputados e que se auto-intitula um democrata socialista, né? Propostas muito arrojadas em termos de reestruturação do sistema de saúde nos Estados Unidos, de mudança estrutural do acesso à universidade e permanência na universidade norte-americana, principalmente com relação às FIIs, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mesmo universidades públicas, como a USP e o E, não são gratuitas. Lembra daquela discussão que a gente fez no primeiro dia de aula? Ser público não significa necessariamente ser gratuito, né? Então, com propostas muito arrojadas em vários campos, mas especialmente o que mais está sendo discutido é a questão da saúde, o chamado Medicare for All, e a questão de tuition fees, né, acabar com tuition fees no sistema universitário norte-americano. O que está em outra evidência aqui, com um rosto também bastante grande, né, mas que não está com a mesma estatura, né, nas primárias hoje, é o Joe Biden, que tem 77 anos, que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo Obama, né, vice-presidente nos 2 mandatos, e que antes de ser vice-presidente foi senador por um estado também muito pequenininho no nordeste dos Estados Unidos, chamado Delaware, né? Também foi senador por um longo período do estado de Delaware. Ele era considerado, o ano passado, como a principal figura, né? O chamado front-runner, como eles dizem nos Estados Unidos, né? A figura que tinha tudo, aparentemente, para se transformar no candidato do Partido Democrata à presidência. Inclusive, isso está relacionado à famosa ligação do presidente Trump com o presidente da Ucrânia, né? Que chantageia o presidente da Ucrânia, literalmente, dizendo que seguraria a ajuda militar dos Estados Unidos enquanto o presidente da Ucrânia não abrisse uma investigação contra os Biden, né? Especificamente contra o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, que estava num conselho de uma empresa ucraniana de energia, tá? E que supostamente estaria envolvido em atividades de corrupção na Ucrânia, etc. Então, o fato do Trump pedir, na verdade, forçar, né, o presidente da Ucrânia a investigar os Biden, mostra o que eu estou dizendo. Ele era o front-runner no ano passado. Hoje, claramente não mais. Hoje, ele pode ser o candidato democrata, mas ele tem uma montanha aí para subir, né, que não vai ser simples. Não é simples. Logo abaixo do braço do Bernie Sanders, né, temos uma figura muito jovem,
sei se vocês conhecem essa figura, tem 38 anos e o nome dele é Peter Buttigieg. Tá? Na verdade, eu coloquei Elizabeth Warren, mas eu queria começar com ele. Pete Buttigieg. O Pete Buttigieg ele tem apenas 38 anos. 38 anos. E o único cargo eletivo que ele até então participou, né, foi de prefeito de uma cidade no estado de Indiana, né, Indiana que foi republicano nas eleições presidenciais de 2016, chamada South Bend, uma cidade pequena, né, então um prefeito de uma cidade pequena de Indiana. Mas ele participou, né, foi reservista militar, foi para o Afeganistão, teve, portanto, experiência militar, apesar de ser jovem. Né? E tem um outro elemento no Pete Buttigieg, que eu acho que é importantíssimo salientar aqui, é que ele é o primeiro candidato, primeiro pré-candidato, desculpa, a gente sempre tem que usar pré-candidato, a um partido político nos Estados Unidos abertamente gay. Publicamente gay e casado, formalmente casado. Tá? Isso é um elemento importante. Apesar de, nos discursos, ele construir pontes com a religião. Ele ser um dos candidatos que bate na tecla que os democratas deixaram os republicanos monopolizarem a religião nos Estados Unidos e que seria fundamental voltar a falar de Deus para conectar com uma parcela de republicanos moderados e de independentes que são religiosos. Além do Pete Buttigieg, eu coloquei aqui antes Elizabeth Warren, que é a única mulher que está aqui na figura por enquanto, que é senadora pelo estado de Massachusetts, foi professora em Harvard, teve um papel muito importante no contexto pós-crise financeira de 2008. Né? Ela acabou ganhando notoriedade pela forte crítica que ela fez, né, à falta de regulação ao sistema financeiro, aos bancos, entre outras coisas. Né? E era uma figura que, no final, meados para o final de 2019, parecia ser o grande contraponto ao Joe Biden. Né? Parecia ser o grande contraponto ao Joe Biden, vinha crescendo nas pesquisas de opinião, mas hoje está numa situação, não diria completamente impossível, mas numa situação difícil. Né? Teve um debate dos pré-candidatos democratas que aconteceu em Las Vegas na quarta-feira. Ela foi excepcional no debate, absolutamente excepcional, né? Mas, apesar disso, né, ainda é muito difícil imaginar que ela consiga recuperar o espaço perdido, especialmente em razão do crescimento do fenômeno Bernie Sanders, né? O chamado feel the burn, né, literalmente. Deixa os ricos e bilionários norte-americanos sentirem a fumaça e a queimadura aumentar. Uma quinta candidata, pré-candidata, que não está aqui na foto, é uma senadora pelo estado de Minnesota chamada Amy Klobuchar, que tem quase 60 anos. Ela é uma candidata que se coloca, que conseguiu vencer num estado em que os republicanos têm grande força. Obviamente, também o fato de ser mulher, ela e Elizabeth Warren são candidatas fortes nesse sentido. Ela vem crescendo com uma certa regularidade, mas não apresenta, pelo menos em comparação ao Sanders e ao outro que eu vou mencionar agora, né, chances reais, pelo menos grande parte dos analistas assim entendem, de atingir a candidatura à presidência pelos democratas. E, por último, esse senhor que está aqui bem embaixo, está vendo um senhor aqui embaixo? Né? Perceba como nessa reta final, homens brancos velhos, né, ganham proeminência. Né? Então, é o Bernie Sanders, Joe Biden e, para terminar, né, os americanos não elegeram um bilionário que usou o seu sobrenome para dar para a sua própria empresa e o seu império empresarial? Então, os democratas também estão aparecendo com uma figura semelhante, que é o Mike Bloomberg. Né? Bloomberg da empresa, né, Bloomberg, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar, especialmente muito forte no ramo de informação para mercado financeiro. Né? O Mike Bloomberg foi prefeito de Nova York por alguns mandatos, tem 78 anos, então ele, o Biden e o Bernie Sanders estão beirando aí na casa dos 80, né? E ele tem uma estratégia interessante, porque ao longo de 2019 ele dizia que ele não seria candidato, e aí
acabou no final do ano dizendo que vai ser pré-candidato, supostamente temeroso de que o fenômeno Sanders poderia produzir um candidato que seria facilmente derrotado pelo Trump nas eleições de 2020. Né? O Mike Bloomberg, ele tem uma fortuna absurda, são quase 60 bilhões de dólares, né? Uma coisa absolutamente, né, impensável, né? E ele está gastando, muito obrigado, ele está gastando tudo da campanha eleitoral do próprio bolso. Né? Até então já gastou, de acordo com os dados da Federação Eleitoral Norte-Americana, mais de 300 milhões de dólares na campanha, do próprio bolso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Bernie Sanders, que é o que mais arrecadou dinheiro até então, você pode pensar, bom, mas como assim o Bernie Sanders arrecadou, né, até então mais dinheiro, né, se é um candidato que se auto-intitula democrata socialista? Porque, na verdade, as contribuições do Bernie Sanders são contribuições pequenas e absolutamente atomizadas. Né? Então, são pessoas que contribuem 10 dólares, 15 dólares, mas você está falando de milhões e milhões de pessoas contribuindo, e algumas delas com regularidade. Bernie Sanders conseguiu, em termos de contribuições, passar a casa dos 100 milhões de dólares. Tá? Apesar disso, nem próximo ao Bloomberg. E o Bloomberg tem uma complicação, que é o fato de, além de ele estar gastando muito na campanha, ele tem uma estrutura de filantropia gigantesca. E é uma estrutura de filantropia que vem sendo implementada nos Estados Unidos ao longo de anos. Então, a rede de contatos, de fidelidades, de parcerias que o Bloomberg tem nos estados é gigantesca. Absolutamente gigantesca. Bom, chegando aqui para os finalmente. Tá? Como funciona a escolha do candidato democrata? A escolha é feita numa convenção do partido. Então, o partido se reúne, tem delegados, e os delegados escolhem quem vai ser o candidato. Antes das reformas do final dos anos 60, a escolha era feita por esses delegados, sem ter uma consulta, né, em vários estados, a população desses estados. Hoje não mais. Hoje, esses delegados que vão para a convenção, maior parte desses delegados, maioria mais do que absoluta desses delegados, já vai comprometida com o candidato, que é o candidato que venceu no estado desse delegado. São chamados pledged delegates. Ou seja, você já vai para a convenção sabendo que você vai votar no candidato A ou no candidato B, que é o resultado da primária do seu estado. São quase 4 mil delegados. 4 mil delegados. Para vencer, um pré-candidato ou uma pré-candidata tem que atingir um pouco menos de 2 mil delegados. Chegou em 2 mil delegados, acabou. Tá? E aí, de fato, é já o pré-candidato quase que oficial. E a convenção é apenas um grande evento político, mas não é um momento em que vai se descobrir quem é o candidato. Já se sabe quem é o candidato quando as primárias terminam. Tá? O primeiro estado a fazer esse processo foi o estado de Iowa. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa. Né? No comecinho de fevereiro. Iowa não é primária. Iowa é caucus. Eu não vou entrar em detalhes aqui da diferença. Tem uma diferença importante, muito significativa. Tá? Se alguém tiver interesse, eu posso, na parte das perguntas, explicar. Tá? Mas o primeiro estado a entrar no processo foi Iowa. E o porquê de Iowa ser primeiro tem uma história em si, que também não dá tempo de eu contar aqui, mas Iowa foi o primeiro e foi um caucus. O segundo estado foi New Hampshire, que foi em 11 de fevereiro. Tá? Aí sim é o primeiro estado que fez primária. Então, é o chamado First in the Nation. Né? New Hampshire é considerado o primeiro estado a fazer primárias nos processos eleitorais norte-americanos. Esses dois já aconteceram. Quais foram os resultados? Esses foram os resultados. Tá? Praticamente empate em Iowa. Inclusive em Iowa vocês devem ter visto que deu uma confusão enorme. Né? O Partido Democrata local pediu para as pessoas que estavam nos cálculos baixar um aplicativo. O aplicativo não funcionou. Foi um verdadeiro desastre, né? No processo de verificação dos votos, contagem dos votos em Iowa. Mas o Pete Buttigieg, essa foi uma grande surpresa, porque imaginava-se que o Joe Biden iria bem, né? O Pete Buttigieg venceu Iowa um pouquinho à frente do Bernie Sanders. Tá? Com isso, ele conseguiu 13 delegados de Iowa
e Bernie Sanders, 12 delegados. A surpresa, como eu falei, foi o fato do Joe Biden ter ficado em quarto, que foi um desastre. A Elizabeth Warren ficou em terceiro e a Amy Klobuchar ficou em quinto. Uma coisa fundamental que eu não citei sobre o Bloomberg. O Bloomberg decidiu que ele não participaria das 4 primeiras primárias norte-americanas. Ele só entraria na chamada super terça, que eu já vou fazer menção daqui a pouco. Tá? Em New Hampshire, houve uma troca. Se em Iowa o Pete Buttigieg ganhou por uma margem pequena, em New Hampshire, Pete Buttigieg perdeu por uma margem pequena. Bernie Sanders foi o vitorioso. Então, eles têm o mesmo número de delegados, 9 cada um, mas por isso que está registrado aqui um 9, né, em asterisco, para dizer que, na verdade, o vitorioso nas primárias foi o Bernie Sanders. Você fala, então está tudo mais ou menos empatado entre o Pete Buttigieg e o Sanders e a Amy Klobuchar, que ficou em terceiro lugar, numa performance razoável. Por que é importante você ser taxado como o primeiro em Iowa e New Hampshire? Porque isso cria o chamado momentum. Né? Alguém aqui já teve a oportunidade de ver um canal de notícias norte-americano? Qual que é a característica principal desses canais de notícia norte-americanos? Exatamente. E se repetem, sem parar. Então, assim, tem pequenas diferenças entre um programa e outro, mas é praticamente a mesma notícia sendo repetida 24 horas. Então, o fato de você ser taxado o vencedor em Iowa te cria uma propaganda de graça em termos de mídia inacreditavelmente importante. A mesma coisa em New Hampshire, tá? E a mesma coisa nos 2 outros estados que são primeiros antes de vários fazerem ao mesmo tempo. Amanhã, e aí agora depois dessa aula de encerramento, espero que vocês, como eu, estejam acompanhando ativamente o que vai acontecer amanhã. Amanhã vão acontecer os cálculos em Nevada. Nevada também cálculos, não primárias. Tá? E depois de Nevada, Carolina do Sul, que são primárias. Por que Nevada e Carolina do Sul são importantes, né, em fato de serem primeiros? Porque Iowa e New Hampshire são estados muito pouco representativos da diversidade étnica, especificamente étnica, nos Estados Unidos. São estados muito brancos, né? Iowa e New Hampshire. A mesma coisa não é verdade com relação a Nevada, né, que tem uma proporção de latinos muito grande. Lembrar que Nevada é um estado que está bem próximo à Califórnia. Tá? Las Vegas, por exemplo, fica em Nevada, ali bem próximo ao estado da Califórnia. Então, os latinos participam muito, então compõem quase 35%, se eu não me engano, de Nevada. E na Carolina do Sul, a importância é por causa da representação dos negros, tá? Que em New Hampshire e Iowa tem uma proporção muito pequena de população negra nesses 2 estados. Então, isso é fundamental porque vai mostrar se os candidatos que foram bem até então, como o caso do Pete Buttigieg e o próprio Bernie Sanders, se eles têm capilaridade nas minorias. Tá? E daí a importância de analisar o resultado desses estados. Depois desses 4, e de novo, por que esses 4 vêm na frente, o porquê dessa sequência, tem toda uma história, aí acontece a chamada super terça, que vai ser dia 3 de março. Na super terça, 14 estados fazem primárias. Tá? Inclusive há primárias no exterior, há primárias feitas pelos democratas em vários países, e há primárias também no território de Samoa. Então, são 16 primárias acontecendo ao mesmo tempo. Isso equivale a 1/3 dos delegados. Então, 1/3 dos delegados vai se decidir na terça-feira, dia 3 de março. Né? E nessa terça, estados absolutamente chave, como Califórnia, que é o maior estado em termos de delegados, com 415 delegados, e o Texas, que é um estado também muito grande, com quase 230 delegados, vão decidir ali. Tá? Então, muito provavelmente, você vai ter aqui uma ideia, se não quase plena, muito clara de quem vai ser, né, o vencedor. E aqui a questão do Bloomberg é chave. Né? O dinheiro que o Bloomberg tem e a propaganda que ele consegue de maneira tão ampla em vários estados é algo que nenhum candidato consegue, a não ser não apenas pelo dinheiro, mas especialmente pela mobilização política e da juventude que esse candidato tem, que é
Bernie Sanders. Então, muito provavelmente, a gente vai ver uma polarização Bernie Sanders, Mike Bloomberg. E quando eu falo Mike Bloomberg, eu estou falando mais do ponto de vista de recursos. Porque, do ponto de vista de aparição pública, a participação dele no debate de quarta foi um desastre. Foi um verdadeiro desastre. Tá? Então, é possível que ele consiga, por causa da participação nos debates, destruir todo o apoio e a força econômica que ele possui, que é fundamental para vencer nos estados na superterça. O Bloomberg entra aqui, só na superterça. Se não tiver resolvido na superterça, na terça seguinte, mais 6 estados fazem as suas primárias, que dá 10% dos delegados. Se não tiver resolvido na terça seguinte, na outra terça, mais 4 estados fazem, correspondendo a 15% dos delegados. Muito provavelmente, depois da superterça, você não vai ter mais essa balcanização. Você vai ter, provavelmente, 2 ou 3 candidaturas no máximo, porque é muito custoso, é muito caro manter uma campanha eleitoral nos Estados Unidos. As primárias terminam no dia 6 de junho, e a convenção do Partido Democrata, que vai acontecer... Agora você já sabe por que não à toa ela vai acontecer em Wisconsin. Né? Wisconsin é um desses 3 estados-chave. A convenção do Partido Democrata vai acontecer no dia 13 de julho em Wisconsin. E aí, com isso, eu termino essa aula de encerramento com, basicamente, a seguinte pergunta. Muito bem. Desses pré-candidatos que existem, né, diante de toda a complexidade que eu fui montando aqui para vocês, da possibilidade do Trump se reeleger ou não, né, o que a gente sabe hoje em termos de pesquisas de opinião sobre a possibilidade desses candidatos vencerem o Trump? O que a gente sabe hoje? Então, tem um site que eu recomendo fortemente que vocês acessem com frequência, chamado Real Clear Politics, que é bastante focado em pesquisas de opinião políticas nos Estados Unidos, em vários segmentos, geograficamente, setorialmente falando. E lá, todos esses dados que eu vou mostrar aqui, vocês encontram no Real Clear Politics. E eles basicamente puxam os dados de pesquisas de opinião de vários sites diferentes e sistematizam isso, né, de uma maneira que me parece bastante útil. Então vamos começar pela pergunta que não quer calar. Bernie Sanders e Donald Trump. O que vocês acham? Até então as pesquisas em fevereiro mostram o quê? Fiz besteira. Vocês não conseguiram ver. Nacionalmente, hein? Voto, não estou falando de voto por estado, estou falando de... Né, voto dos cidadãos. Pode ser que ganhe no voto popular e isso não signifique nada em termos de eleição, porque você sabe que é eleição indireta. Mas em termos de voto popular, como é que vocês acham que está hoje? Sanders? Popular Sanders. Por enquanto, sim. Né? Então aqui são as últimas pesquisas. E aqui, em azul, no final, você tem o percentual que o Sanders está mais nessas pesquisas em comparação ao Trump. Tá? A última foi feita no dia 18 de fevereiro. E o Sanders está com quase 5% a mais em termos de preferência popular em comparação ao Trump. Se você vai para outros candidatos, a situação é também favorável para os democratas no voto popular. Hein? No voto popular. Trump versus Buttigieg. Aqui a diferença é um pouco menor, né? Você vê que o Buttigieg tem um pouquinho, 2% a mais em comparação ao Sanders. A diferença é um pouco menor do que entre Sanders e Trump. Se você olha o Biden é interessante. O Biden já está no mesmo nível do Sanders, em termos de diferença dele para com o Trump. Né? Apesar de que uma pesquisa especificamente teria mostrado o Trump na frente em 4 pontos percentuais. Trump e Bloomberg, mesma coisa. Bloomberg ganha, apesar de uma pesquisa ter mostrado Trump à frente. Trump e Warren também à frente, mas com uma margem bem inferior à margem do Bloomberg, à margem do Biden e à margem do Sanders. Então é interessante perceber que a Elizabeth Warren, apesar também de ser uma pré-candidata que tem um apoio muito grande, né, de setores, né, do Partido Democrata, da juventude do Partido Democrata, em termos de preferência popular, ela está um pouquinho abaixo da média dos candidatos homens
Tá? Inclusive, teve um debate importante nos Estados Unidos sobre a questão de se uma mulher concorre contra o Trump, se isso seria, né, um problema. Né? E a Warren, inclusive, teve uma discussão com o Bernie Sanders em uma dessas situações que o Sanders teria dito, supostamente, a ela em 2016, que para uma mulher ser candidata a presidente da República ainda demoraria muito tempo nos Estados Unidos para que ela possa vencer, etc. E o Sanders teria negado, na verdade, negou que tivesse dito isso a Elizabeth Warren. E, por fim, a Amy Klobuchar, que também está na frente, apesar de uma pesquisa ter mostrado o Trump à frente, mas ela à frente, tal como a Elizabeth Warren, numa margem muito inferior aos homens. Né? Muito inferior ao Sanders, muito inferior ao Biden, muito inferior ao Bloomberg. Eu não poderia deixar de mostrar os 3 estados-chave para vocês. Né? Porque tem pesquisas de opinião nos estados, não apenas nacionalmente. Quando você olha para Michigan, depois eu posso passar para vocês isso, né, mas apenas para realmente colocar como conclusão. Em Michigan, todos os cenários mostram um candidato democrata vencendo, independentemente de qual seja o candidato. Tá? Tanto Sanders, como Buttigieg, como Biden, como Bloomberg, como a Warren, todos vencem o Trump, de acordo com as pesquisas de opinião hoje. Se você vai para a Pensilvânia, quase todas as pesquisas de opinião mostram também que os candidatos democratas vencem. Tá? O Sanders teve uma pesquisa só em que o Trump o vencia por 1 ponto percentual e a Warren teve uma pesquisa só em que o Trump vencia por 2 pontos percentuais. Mas em todos os outros, né, e é interessante perceber a diferença. Por exemplo, o Bloomberg e o Biden, e na Pensilvânia, ganhariam com uma diferença muito maior que o Sanders, por exemplo. E isso é muito importante, por exemplo, a Pensilvânia é um estado em que a produção de aço é chave, extração de carvão é chave, e o discurso do Bernie Sanders, por exemplo, e da própria Elizabeth Warren, que são discursos muito radicais pró-defesa do meio ambiente, né, são discursos que acabam levando problemas para os trabalhadores dessas indústrias energéticas tradicionais, que tendem a não votar neles, evidentemente. E aí você percebe que Biden e Bloomberg, que têm posições bem mais moderadas com relação... Não que eles dizem que aquecimento global não existe, né? Não é essa a discussão, mas uma posição bem mais moderada em termos do que fazer de transição energética, apresentam uma aceitação popular maior na Pensilvânia em comparação aos democratas mais radicais. O problema parece estar em Wisconsin. Wisconsin, o Sanders perde, as pesquisas mostram, as últimas mostram que ele perde, margem pequena, mas perde. Buttigieg perde. O Biden vence por uma margem minúscula. O Bloomberg perde e a Warren perde. Né? E recuperar esses 3 estados é chave. Absolutamente chave, né, para vencer as eleições de 2020. Então, Wisconsin... Olhem com cuidado, porque parece que é um caso realmente bastante especial. E juro, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas agora por fim, finalmente mesmo, olhando só para os pré-candidatos democratas, o que as pesquisas de opinião nacional dizem, né, em termos quem tem mais preferência entre os possíveis votantes democratas nas primárias. Então, em verde, você tem o Biden. Em azul, você tem o Sanders. Lembra que eu disse para vocês que, ao longo de 2019, o Biden era incontestavelmente o frontrunner. Né? Em abril, ele chegou a ter quase 40%, né, de preferência nacional. Tá? E ele foi caindo não, caiu e aí se estabiliza aí na casa dos 30%, como você pode ver na faixa verde, na curva verde. E olha a queda que ele sofre no início desse ano. Essa queda está totalmente relacionada aos resultados de Iowa e de New Hampshire, que eu comentei com vocês. Apesar de serem estados cujos delegados que eles elegem serem poucos, os resultados ali têm impacto nacional. E o Bernie Sanders, que estava em segundo, a Elizabeth Warren chegou a ser, que ela está em marrom aqui, ela chegou a ser uma pré-candidata que rivalizou com Biden no final de 2019, mas ela passa a cair no final de 2019 e início de 2020. Isso está muito relacionado às críticas que ela recebe ao programa dela Medicare for All, que eu também posso entrar em detalhes se alguém tiver interesse depois. E o Sanders passa a ser, no começo do ano, o candidato que cresce e agora é
Em quase todas as pesquisas, na verdade, todas as pesquisas mostram Sanders com a maior aceitação global entre os democratas. Em segundo, Biden, o Bloomberg, que está crescendo rapidamente com as suas propagandas milionárias, e aí tem Warren, Buttigieg, Klobuchar, Steyer. O Steyer é um ex-hedge funder aí, que é muito rico também, que vem gastando bastante do próprio bolso para fazer campanha, mas que tem poucas chances efetivas. E aí a diferença do Sanders aqui no final para os demais já está em 11 pontos. Então, concluindo, me parece muito complicada as afirmativas peremptórias, tanto de que reeleição do Trump é certa, quanto reeleição do Trump não acontecerá. Essa acho que é a primeira conclusão importante que a gente pode tirar de todo esse debate. Segundo, há sinais que fortalecem a tese da reeleição, caso da economia, caso da situação da política externa, que eu comentei, o fato de presidentes que estão no poder terem grande chance de serem reeleitos, mas há também evidências que demonstram que não vai ser uma eleição simples. O fato de 2016 ter sido raspando, o fato das eleições de 2018 terem sido o que os democratas chamam de the blue wave, né? E o fato de a gente perceber nas pesquisas de opinião recentes que o Trump perde para todos os candidatos democratas nacionalmente e para todos em estados-chave, com exceção de Wisconsin. Tá? Por um outro lado, né, a gente não pode nem peremptoriamente dizer Trump não vai ser reeleito, Trump será reeleito. Com relação ao pré-candidato democrata, está se construindo aí uma chance grande desse candidato ser o Bernie Sanders. E por quê? Não apenas por causa dessas pesquisas de opinião, mas porque, na verdade, o Bernie Sanders ele representa o campo progressista dentro do Partido Democrata. E o grande contraponto ao campo progressista do Sanders no Partido Democrata é Elizabeth Warren. Né? São os dois grandes em termos de campo progressista. O campo moderado está absolutamente esfacelado. O campo moderado não tem um candidato ou dois candidatos que representam esse campo e possam fazer um contraponto ao Bernie Sanders. Se você juntar, por exemplo, as preferências eleitorais de Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, próprio Michael Bloomberg e do Biden, se isso fosse um candidato, sem sombra de dúvida, seria um candidato muito forte contra o Bernie Sanders. Mas não é o caso. Tudo indica que o Sanders vai ganhar em Nevada e tudo indica que ele vai chegar em segundo, quiçá vencer na Carolina do Sul. Não há casos recentes da história norte-americana de um pré-candidato em qualquer dos dois partidos que tenha vencido os 4 primeiras primárias e caucusos e não tenha sido o escolhido para o partido. Vencer as 4 primeiras cria uma situação de momento muito importante. Então, como eu disse, não vim aqui dar respostas, vim aqui lançar perguntas, trazer questões, reflexões, mas espero que com isso que eu trouxe aqui, eu tenha mostrado para vocês um pouco o que eu faço, né? Um pouco da minha pesquisa. Tudo bem que eu não pesquiso especificamente eleições presidenciais norte-americanas contemporâneas, mas história dos Estados Unidos, relações Brasil-Estados Unidos, Guerra Fria, são temas muito caros a mim. Tenho projetos de pesquisa nisso e espero que essa aula tenha, de uma certa maneira ou de outra, né, ajudado vocês a entrar mais na área de relações internacionais e que vocês a compreendam como o meu último. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Instituto de Relações Internacionais. Obrigado.